É uma satisfação muito grande poder estar aqui para falar para vocês desse assunto. Eu vou resumir a palestra dele toda em 3 slides. Tá bom? Só porque, na verdade, você consegue, um slide só, ver todas as regras, você consegue se localizar, que é o mais importante no primeiro momento, é você se localizar em que local que você está com relação às regras de aposentadoria atuais, que são essas 3 regras. A regra da integralidade, inclusive dizendo o que elas representam, né? A regra para aqueles que ingressaram até o dia 31/12/2003, integralidade de paridade, com idade mínima, regra da média para quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004 até a data de funcionamento das respectivas Congressos, né? Porque para o Executivo foi uma data, para o Legislativo foi outra, para o Poder Judiciário e o Ministério Público é outra, e, consequentemente, a última regra são os colegas que estão limitados ao teto. Beleza? Todo mundo aqui sabe em que regra está? Tranquilo? Beleza. Então, aqui você tem todas as regras. Uma coisa que é muito importante, quase ninguém lembra, é que antes da reforma da emenda 20, a aposentadoria do servidor público era uma aposentadoria chamada de aposentadoria prêmio, não precisava de contribuição. Aí, a partir da emenda 20, passou a ser tempo de contribuição. Então, é um divisor de águas na previdência do servidor público. Então, é importante a gente saber, inclusive, por que tem um déficit tão grande. Porque, na realidade, nunca se contribuiu para a Previdência. Começou a contribuir com 6%, depois passou para 9%, depois passou para 11%, e agora tem uma tentativa de passar para 14%. Mas, de qualquer forma, nós temos, saindo de uma desvinculação com contribuição e com tempo de contribuição efetivo, agora nós temos uma correspondência. O que é interessante entender? Que hoje a sua aposentadoria ela vai estar atrelada àquilo que efetivamente você contribuiu. Isso faz uma diferença grande. Só que dentro do regime, vamos dizer, constitucional e previdenciário do servidor público, continua a não ter muita, apesar de estar pedindo tempo de contribuição, só que não é um sistema de capitalização, não tem saldo. Então, não sei se é tão vantajoso assim você ter essa transformação de tempo, como se isso tivesse transformado numa previdência melhor. O que eu estou dizendo é que a emenda constitucional número 20, ela disse que o sistema de previdência do servidor público teria que ter equilíbrio financeiro e atuarial. Ninguém vai rir, não? Isso foi em 98. 98 falou que tinha que ter equilíbrio financeiro e atuarial. E a medida que se tomou, naquela época, inclusive, já tinha se colocado a possibilidade de criação da previdência complementar. Então, ainda hoje, o sistema regime próprio não tem isso. Ele não tem equilíbrio nem financeiro nem atuarial. Na verdade, não tem nada. O regime próprio é um buraco sem fundo, que a gente coloca dinheiro lá para pagar para os outros e nem consegue pagar, e o governo tem que fazer a diferença. Então, é muito importante, quando nós vamos olhar para os nossos benefícios futuros, nós estaremos recebendo o benefício de um fundo que não tem nada. Não estou dizendo que isso é um problema em si, mas pode se tornar um problema. Porque se eu não tenho de onde tirar, eu estou tirando dos ativos. Os ativos vão começar a contribuir até o teto. Então, ou seja, isso no longo prazo pode gerar um problema grande para o nosso sistema de previdência. E uma outra coisa que é importante, eu sou servidor desde 95, então eu estou na primeira regra. E antes de 98, eu estou naquela regra super boa, que foi colocada aqui. Vamos ver se é super boa mesmo. Então, você tem esses slides para dizer isso. E também, para resumir toda a questão das propostas de alteração, ou seja, o que a PEC está propondo, a gente também tem esse slide que tem tudo de uma vez só. E aqui é interessante você perceber que o governo está piorando em todas as pontas. Ele está piorando, primeiro, aumentando a média de 100%, que já foi colocado, ou seja, ao aumentar a média de 80% para 100%, o que ele está fazendo? Reduzindo o valor de benefício. Beleza. Só que ele também está aumentando, para receber um benefício de 100%, você vai ter que trabalhar 40 anos. Então você vai ter que trabalhar mais para ganhar menos. Só que tem uma outra coisa. Ele está aumentando a idade mínima para que você receba benefício por menos tempo. Isso é importante.
E quando fala de receber benefício por menos tempo, tem um detalhe que é sutil, é que a PEC criou uma espécie de gatilho. Lembra? Do gatilho da PEC com relação à idade mínima? Que é o seguinte, e para entender o gatilho, entenda isso primeiro. Toda vez que o governo coloca uma idade mínima para recebimento de benefício, o que ele está querendo dizer? É que daquela idade você tem uma expectativa de sobrevida. Então qual que é, em média, a expectativa de sobrevida de um homem aos 65 anos? 22. Então ele vai receber benefício até 87. Quando chegar em 87, é para ele morrer. Por quê? Porque é uma tábua de mortalidade. Usa-se uma tábua de mortalidade para ele morrer. Ou seja, vai bater um carimbinho em cima com data de validade. Então, por favor, morra. Mas o que está acontecendo? Ao fazer isso, ele está dizendo assim, olha, eu quero pagar para esse homem quantos anos? 22. Na hora em que essa idade de 87, segundo os critérios, aumentar para 88, o que acontece com a idade mínima? Aumenta para 66. Ou seja, o governo quer estabelecer o tempo de pagamento e aí toda vez que a régua sobe em cima, sobe embaixo. Ou seja, idade mínima de 65 e 62, se a PEC passar, é a idade atual. Ah, eu vou fazer uma simulação para aposentar com 65. Depende. Porque se a gente continuar ganhando expectativa de sobrevida, não vai ser 65, vai ser próximo de 70, quando nós formos aposentar daqui a 20 anos, 15 anos. Então isso também é bastante interessante. Então você tem o aumento da idade para que você receba benefício por menos tempo. E ainda o governo mandou a medida provisória aumentando de 11 para 14. Aí se você juntar tudo isso, o que vai acontecer? O governo quer que você trabalhe mais, pagando mais, para receber menos por menos tempo. Beleza? É só você perceber essa que é a história que o governo está planejando. E sim? Como? Se a sobrevida cair, não. Claro que não, né? É só para mais. Então o que acontece? Mas percebam o seguinte, e outra coisa, por que a reforma ela é motivadora para você pensar em imigração? Porque essa reforma ela vai nos atingir e a consequência mínima que ela vai fazer é fazer com que você contribua por mais tempo. Você vai ficar mais tempo no sistema para receber a mesma coisa. Por isso que é interessante avaliar a possibilidade de imigração, para ver se no tempo que você vai ficar mais, você pode ganhar mais migrando. A questão é simples. Ah, mas vai ter um risco. Sim, só que o risco também existe no regime próprio. A questão é que a gente está considerando que o regime próprio é a solução e a migração pode ser um problema. Não é que a aplicação é um problema, só que o regime próprio também pode ser um problema. Pode. É só levar o regime próprio do Rio. Então o que acontece? Não estou dizendo que vai virar uma Grécia o Brasil. Só que o regime próprio, ele pode, e existe possibilidade, como por exemplo agora, quando vai aumentar para 14, vai atingir quem? Os inativos. Eles vão pagar mais, vai ter redução de benefício. Ah, imagine outra coisa. Quem garante que essa regra as regras de transição com relação à integralidade vão continuar? Então, nessa reforma mesmo, chegar um próximo governo, ele pode simplesmente acabar com todas as regras de transição e não criar nenhuma. Não, mas não pode. Quem tem direito de regra de transição? Tanto não temos que uma regra de transição foi revogada. A emenda constitucional número 41 revogou uma regra de transição da emenda 20. E essa está revogando todas as anteriores. Ou seja, ela vai criar uma regra nova. Então, assim, a gente também tem que pensar nisso. Se essas reformas que vão vir, elas vão assegurar isso. Inclusive, esse é o motivo porque eu ainda não migrei, porque eu tenho uma esperança. Eu sei que eu vou perder, mas eu tenho uma esperança. Que é a seguinte, é que a regra de integralidade vai durar até eu me aposentar. Só qual que é a minha idade? 48. Comecei a trabalhar com idade 15. Então vou ter tempo de contribuição, mas não vou ter idade. Só que eu tenho um cargo hoje técnico. Eu pretendo virar analista e ainda, eventualmente, passar para magistratura no Ministério Público. E o que vai acontecer se eu passar? Hoje a integralidade faz com que eu saia de uma remuneração de técnico para uma remuneração de analista ou direto para uma remuneração da magistratura.
que eu não vou conseguir fazer na FUNPRESP, porque eu já tenho um passado que me condena. Meu passado é de técnico, meu benefício pessoal é de 5. Então eu não conseguiria fazer essa diferença. Então eu estou apostando, não migrei ainda, porque eu estou apostando em que a integralidade vai durar mais 12 anos. Quem aposta comigo? Que a paridade vai durar mais 12 anos. E isso para aposentar com 60. Se tiver regra de transição que deixa eu voltar para aposentar com menos de 65. Porque hoje tem, a PEC garante para quem entrou antes de 98, reduzir um dia de aposentadoria para um dia de idade. Um dia. Tá? Permite reduzir um dia na idade para cada dia que eu trabalhei acima de 35 anos. Então eu consigo reduzir de 65 para 60. Só que isso vai durar? É isso. A minha aposta é que a integralidade dure. Que é o que o colega também estava apostando. Cada um está apostando em uma situação. Só que eu tenho certeza que eu vou perder a aposta. O que eu devo fazer até o final do prazo? Migrar. Mas eu não quero migrar antes, porque eu não quero influenciar ninguém. Eu vou ficar onde estou. Até porque, como eu tenho fazer 23 anos de serviço público, alguém pode olhar no caso, eu também tenho 23, vou migrar porque o Edmilson migrou. Não é isso. A questão é que eu estou ainda pensando por conta dessa integralidade, ou seja, eu perguntei se alguém apostaria com isso, ninguém topou. Só valeria. Ou seja, quer dizer que todo mundo está achando que a regra da integralidade não vai durar mais que 12 anos. Porque se pegaria 22 com mais 27, você já garantiria. Mas não, A Angélica, por exemplo, fez mas então, mas olha só, eu estou falando dessa não, é muito fácil, é muito fácil alterar a recomposição. Quase passou do jeito que estava. Quase passou do jeito que estava. Então, a gente não conseguiu por conta de uns eventos que aconteceram no meio do caminho. Mas olha só, duas coisas que eu preciso dizer. Eu estou falando no meu caso, não é porque é uma coisa do outro mundo. É só para mostrar que mesmo eu estou com a mesma dúvida, só que o meu parâmetro de dúvida é outro. Porque tem muitos colegas que não migram pensando na solvência da FUNPRESP, tem colegas que não migram considerando o seu perfil pessoal de investimento. Então, isso para mim não é relevante. A minha ponderação é essa. Só que para você pode ser. Então, cada um tem que olhar o seu caso, o seu benefício especial e se vale a pena migrar. Mas eu posso fazer uma afirmação. Na minha situação hoje, se eu fosse analista ou fosse membro da magistratura do Ministério Público, eu já teria migrado. Simples assim. Na minha opinião. Só que eu tenho uma situação diferente. Não só pelo cálculo do benefício especial. Quando você analisa o nosso regime próprio, ele já morreu. Ele está morto. O regime próprio hoje está morto. Ele não tem condições de... Ele não tem solvência. Ele não tem nada. A nossa... Como é que é simples de perceber isso? Porque o nosso sistema é de repartição simples. Repartição simples é os ativos bancando os inativos. Não temos ativos para bancar os inativos. E mais, a nossa pirâmide, bônus demográfico, ela está virando. Nós temos uma pirâmide, agora nós vamos virar o quê? Um bujão de gás. Ou seja, embaixo mais magrinho, aí engorda, depois emagrece de novo. Ou seja, vão ter muitos aposentados. Ou seja, vai ficar 1 para 1. E 1 para 1 não paga. Então não tem jeito, o governo vai continuar dizendo que tem déficit a vida toda e vai dar jeito de mexer. Quando você sai disso, você fala assim, eu vou para a regra que você quer. O que você quer? Eu fico no teto? Vou ficar no teto e agora eu faço sozinho. Esquece. Nós não somos o culpado, e principalmente os ativos. O governo criou um monte de regras no passado, gente que não contribuía, de contribuir com valor pequenininho, aí agora que virou um monstro, aí coloca tudo isso na conta de quem? Do novo servidor. O servidor tem que fazer tudo isso para receber menos. Então, assim, eu não acho justo e acho interessante a gente avaliar o contexto inteiro. E quando a gente vários analistas, quando fazem isso, professores de direito previdenciário, já falaram assim, que ideal é isso. O regime próprio, ele continua, vai pagar os benefícios, ele vai ficar sendo registrado sempre, não tem jeito. Só que o governo tem que reduzir para poder criar um sistema
que seja equilibrado. E esse sistema equilibrado que o mundo todo utiliza é a previdência complementar. Agora, cada pessoa tem que avaliar considerando o cálculo que fez. A questão é que você pode ter 25 anos na magistratura, mas você teve 15 anos que você foi técnico, 5 anos que você foi analista. Eu tive um caso desse, uma juíza estava assim, ela foi 14 anos técnica, 6 anos analista e estava com 2 anos na magistratura. Então, na hora que eu fiz o cálculo do benefício, apesar dela ter muito tempo, o cálculo do benefício especial ficou mais baixo. E aí, na hora de fazer, de chegar ao valor do benefício especial, o valor deu uma indicação de migração mais baixa. Só que tem colegas que migram mesmo quando o valor deu negativo. O valor deu negativo, ele falou assim, eu vou migrar assim mesmo. Por quê? Porque ele entende que ele vai ter vantagens migrando, que eu vou pontuar. Só que isso tudo é só para dizer o seguinte, você precisa ter o valor do seu cálculo para você saber se você vai ter um colchão. Eu acho que isso que é interessante. Vai depender do seu perfil. Tem gente que, por exemplo, eu estava até conversando com o motorista sobre isso, é bem interessante. Tem pessoas que na hora que faz o cálculo, a vantagem para migrar é R$6.000 no líquido por mês. Aí ela fala, não quero, é pouco. Mas R$6.000 no líquido é pouco. Eu só migraria se fosse 10. Eu faço o cálculo para dar 10 mil. Só que vai ter que até os 70 anos. Vai dar 10 mil, até mais, 20, 30 mil a mais. Inclusive, essa situação, quem vai ficar até 75 anos, tem cálculo que dá R$20.000 a mais no líquido. Só que você vai ter que ficar até 75. Você quer ficar até 75? Não, eu quero sair com 55. Então, assim, precisa olhar a situação individual. Mas a questão não é a diferença em si do valor. A questão é o que você entende que é adequado. Por favor, deixa eu só... Porque eu propositalmente, eu começo desse jeito. Porque eu quero que você perceba algo que é importante. Muito importante. Quem aqui compraria hoje ações da BR Foods? BRF. Está embaixo? BRF. Lá abaixo? Compraria. Normalmente, num auditório, só um compra. BRF, taçadinha. O da Petrobras está em 4, você faria a mesma pergunta. Hoje está em quase... Não, mas a questão não é a pergunta em si. A questão é que na hora que eu perguntei, para você me responder, antes você precisa fazer uma coisa. O que é? Você vai ter que avaliar os cenários com relação à BRF, para você tomar uma decisão de compra. O que está acontecendo aqui? Você também precisa avaliar os cenários para você tomar uma decisão de migração. Só que isso é dificílimo. Por quê? Porque a gente não tem dados concretos. O que a gente tem é uma reforma que a gente não sabe para onde vai. A gente tem esse desconto de 14, de 11 que vai para 14, a gente não sabe nem se vai acontecer. A gente não sabe se... não sabe, a gente está no cenário de dúvidas. Mas a certeza, até a certeza que a gente tem que é o prazo de migração, que vai encerrar agora no dia 28/7, pode ser prorrogado. Então, não sei, então ele pode ser prorrogado? Pode, mas também não pode. Então o que a gente precisa fazer? Aproveitar esse tempo agora, eu fiz isso propositalmente, aproveitar esse tempo agora para tentar, de uma forma muito tranquila, sem querer ser dono da verdade, mas tentar ser o mais razoável e racional para a tomada para, vamos dizer assim, tomar consciência dos riscos, para tomar a decisão mais adequada. Porque nem tanto o céu, nem tanto a terra. Eu vou tentar demonstrar isso dentro do nosso tempo, tá bom? Então aqui, você já falou, também falou aqui das regras de transição, que está tudo nesse slide. Inclusive, essa apresentação também já está disponível. Quem quiser pode pegar comigo agora. Vou deixar disponível aqui para nós, depois eu mando para vocês. Ela já está um pouco mais atualizada. Mas aqui você tem todas as regras. Outra coisa muito importante, com quem está na regra da média, por favor, isso é importante, quem está na regra da média tem um convite especial para pensar na migração. Quem está na regra da integralidade, você tem vamos dizer assim, você pode apostar que a integralidade vai sobreviver, você vai aposentar com ela.
Mas quem está na regra da média, esse tem que pensar melhor. Por quê? Porque você vai trocar uma média interna. Percebam isso. Hoje, quem está na média está fazendo uma média inteira dentro do regime próprio. Aquele que migrar vai fazer uma média, continuar fazendo uma média dentro do regime próprio, só que limitado ao teto, e uma média na FUNPRESP. Então você está só trocando o vetor que vai carregar esse seu dinheiro no futuro, para gerar um benefício. Tá certo? Então, assim, é importante ter essa informação. Quem é essa média? Hã? A gente. Calma. Aqui, ó. Quem ingressou a partir de 1º de janeiro de 2004 até o dia 14 de 10 de 2013. Quem está nessa regra da média tem um convite especial para pensar em imigração. Mas isso não afasta os colegas que estão na integralidade. Eu já vou também fazer uma ponderação a respeito disso. Olha só, entendendo o que é migração, já foi dito, mas é importante perceber que a decisão de migração é simplesmente você querer reduzir o valor do seu desconto mensal de 11% em cima de todo o subsídio para 11% em cima do teto. Só isso. E na realidade nem deixa mais de migração, porque você vai continuar dentro do regime próprio. Só que hoje você contribui com tudo, e se você optar pela migração, você vai descontar até o teto. E ao fazer isso, o seu benefício futuro vai estar limitado ao teto. Benefício de aposentadoria e pensão por morte. Beleza? Migrar é o quê? Eu não quero contribuir com tudo, quero contribuir até o teto. Bom, esse requerimento você faz aqui internamente no tribunal. Não tem nada a ver com a FUNPRESP. Isso aqui tudo é regime próprio. A FUNPRESP pode entrar aqui depois. Agora, ao fazer a opção de migração, de sair do RPPS integral para o RPPS limitado ao teto, nasce direito ao benefício especial, que também vai ser pago pela União, como foi dito. E por que vai ser pago pela União? Porque vai ser um benefício, vai ser proporcional às contribuições que você já realizou acima do teto. Uma coisa muito importante, muita gente tem dúvida com relação, não à natureza jurídica do benefício especial, mas se o benefício especial, a regra pode ser alterada depois que você fez a opção. Você migrou hoje, aí a regra de cálculo existe. Tem gente que está dizendo que essa regra de cálculo pode ser alterada. Não pode, porque se trata de um ato jurídico perfeito, até porque o pedido de migração ele é irrevogável e irretratável. Você exerceu a migração, segundo o parágrafo 2º do artigo 3º da Lei 12.618, é assegurado o direito a um benefício especial. Então, ao exercer o direito de migração, nasce o direito ao benefício especial. Tranquilo? Ele vai, na realidade, é melhor entender assim: o valor do benefício especial vai ser corrigido pelo mesmo índice que reajusta os benefícios do regime geral, que hoje é o INPC, mas não pode ser outro. É o INPC que vem a substituir, ou se a lei falar que é o outro. Mas então, é importante perceber isso aqui. Ó. Agora, quem fizer a opção de migração pode, se quiser, fazer a inscrição na FUNPRESP Jude como participante patrocinado. Beleza? Sim. Tá? Não, já está errado. Você não está no regime geral. Não, mas olha aqui, ó. Você vai. Porque o que acontece? Isso é importante. É só tirar da confusão. Quem migrar não está indo para o regime geral e nem está indo também para a FUNPRESP Jude. Quem migrar vai continuar no regime próprio, o mesmo de hoje, só que você vai contribuir até o teto e o seu benefício futuro também vai estar limitado ao teto do regime geral. É uma limitação de valor, mas você permanece dentro do mesmo regime. Não, só... Limitado ao valor do tempo. Olha só, ao
Isso. Caso mínimo. Mas a questão é assim, na hora em que você faz a opção, você está só vai ter dois efeitos, amiga. Só dois efeitos. Você vai reduzir a sua contribuição mensal até o teto, e o seu benefício de aposentadoria e pensão vão ficar limitados ao teto. Só. Benefício especial. Calma. É porque assim, é por partes. Lembra que é por partes. Essa compreensão precisa ter por quê? Porque você não está saindo do regime próprio, não tem objetivo. E também é importante saber que vai ser a própria União que vai pagar o benefício especial. Até porque foi ela que recolheu essas contribuições. Então ela vai pagar. Então, você tem, e só vai reduzir, por exemplo, deixa eu falar assim, isso vai ser obrigado. Está difícil, pessoal. Vai querer pegar seu dinheiro para ler. Qualquer sobrinho vai querer. Está difícil de falar, todos falando ao mesmo tempo. E olha só. É difícil de entrar para acreditar. Está me lembrando? Vai muito cuidar de mim, acho que é Isso. Só para deixar. Beleza. Só para dizer o seguinte. Assim que o governo está autorizando, na verdade, o governo, a Constituição que disse isso. Lá no parágrafo 15, ela disse assim, que os membros e servidores que já estão no regime da integralidade ou da paridade, se quiserem, podem passar para o novo regime. Qual que é o novo regime? Limitado ao teto. Eu não quero mais contribuir até o teto, além do teto. Eu quero me limitar ao teto e vou fazer a diferença. Essa diferença que eu descontava hoje, eu vou fazer alguma coisa com ela. Só que a Constituição disse o seguinte, União, Estado, Município e Distrito Federal. Se você quiser submeter o seu servidor ao teto, membro do servidor ao teto, você precisa criar para ele uma previdência complementar. Ou seja, se você quer criar um problema limitando ao teto, você tem que criar a solução, que é a previdência complementar patrocinada. Isso que é o grande diferencial. Então, e aquele que já está no sistema, se quiser, pode sair desse sistema e entrar no novo. Simples assim. Só que lembrando que pelo artigo 202 da Constituição, a previdência complementar, ela é facultativa, por isso você só adere à FUNPRESP se quiser. Beleza? Então você pode migrar e não quer previdência complementar. Perfeito. Ou seja, você faz sua Você faz saudação dos animalistas, Você faz o que quiser com a diferença. Faz o que você quiser com a diferença. Então, é preciso entender esse pressuposto. Agora, só que também o governo teria que devolver o valor das contribuições que você já teve acima do teto passado. Por óbvio. E essa devolução vai ser feita mediante o benefício especial. Agora, depois de tomar essa decisão, se você quiser, inscrição facultativa à FUNPRESP como participante patrocinado. Beleza? Eu entendo que aquele que migra e não se inscreve está cometendo suicídio previdenciário. Como assim, Edmilson? Como assim? Está no debate, o debatedor ficou chateado comigo, porque ele migrou e não se inscreveu. Aí ele falou assim, não, mas eu estou fazendo outros investimentos. Eu falei, mas não em previdência. Ou seja, porque o que acontece muito é que a gente tem pouca educação financeira e quase nenhuma educação previdenciária. Até porque não precisa ter educação previdenciária. O nosso sistema é obrigatório. Precisa saber de quê? Nada. Vai descontar e no final vão me dar alguma coisa. Pouco importa se eu sei de alguma coisa. Eu não tenho nem influência no valor do desconto, vai descontar em cima da minha remuneração porque se o governo quiser. E no final ele paga o valor que quiser. Entre as privadas. Você tem o 8%. Sim. Não, mas eu já vou falar. Não, já vou falar das diferenças, mas é só para entender que os sistemas são diferentes. Só que eu preciso, ao olhar para cá, eu falo assim, não, eu quero ficar só aqui. Ou eu posso ir para a FUNPRESP. Eu entendo que aqui, que aí eu vou demonstrar, que é o melhor local para você investir essa diferença.
Você pode não concordar comigo e não fazer, não tem nenhum problema. Mas eu preciso que você entenda. O que está acontecendo muito é o seguinte, a pessoa migra, aí vai conversar com o gerente do banco. Outra coisa, eu trabalhei antes de ser servidor público, eu trabalhei 5 anos no Banco Real, na época. Então eu conheço o que acontece lá. Eu sei como é que funciona o gerente, eu sei como é que funciona a indicação de investimento. Só que a gente precisa entender e saber comparar. Porque senão você vai ser facilmente iludido. E outra coisa, eu coloco todos os dados, os números aqui e entrego para vocês. Você vai levar quando você quiser, se você quiser pegar as planilhas, os simuladores, pode fazer o cálculo que você quiser. Não tem nenhum problema. Porque minha intenção é que você tome a sua melhor decisão. E aí, se precisar contar com a minha ajuda, fique à vontade. Agora vejam só, eu entendo que é o suicídio previdenciário, com as devidas vênias de quem tem o contrário, porque a pessoa vai tentar fazer em outro lugar, pode até conseguir. Mas vamos ver aqui, vou mostrar isso bem direitinho. Agora, para entender, para não ter dúvida, como é que funciona? Você tem lá o seu subsídio hoje, você contribui com a RPPS integral. Aí você decide migrar, o que vai acontecer? Você faz a opção pelo RPPS limitado. Vai começar a contribuir com 621. Só que no mês anterior você contribuiu com 28, ou seja, você fez contribuições a maior. E foi isso que colocou ali, ó. Se o governo quisesse, ele poderia te devolver esses R$2.500 aqui, ó, porque você pagou a mais. Beleza? Pagou a mais. Agora, esse valor que pagou a mais, o que o governo fez? Olha lá. Pode prestar atenção lá. O que o governo fez? Ó. Não. E? Legal? Ele não vai devolver, mas pegou aqueles valores e transformou num benefício especial. Isso é interessante você entender. E aí, para não ter dúvida disso, é só você lembrar de um benefício que existe na Previdência Complementar, que é um benefício que chama benefício saudável. O que é o benefício saudável? Uma fundação de previdência tem um plano de benefício e ela salda o plano. Na hora que ela salda o plano, ela cria um benefício com relação às contribuições que já foram feitas no passado. E cria um plano novo. Aí a pessoa entra no novo plano, aí lá na frente a pessoa vai aposentar. Aí ela recebe o benefício do novo plano, mais o benefício saudável. O que é o benefício saudável? É um benefício que corresponde às contribuições que foram feitas no passado. Benefício especial. A mesma coisa. Isso. Você já pagou, só que o governo, a condição, e aí que é interessante, para recebimento do benefício especial, é que você aposente ou morra como servidor público da União. A lei deixou isso muito claro. Se sair para Estado, município, Distrito Federal, iniciativa privada, exterior, qualquer outra coisa, perde o benefício especial. Uma outra coisa que também é importante, o benefício especial, ele é um valor que vai ser somado ao benefício de aposentadoria e pensão. Consequentemente, não tem regra de proporcionalidade e nem de redução do benefício especial. É um valor cheio, você vai receber esse valor cheio, somado ao valor do seu benefício. Outra coisa, o benefício especial é vitalício? Sim, para o aposentado. Agora, para o pensionista, vai seguir a regra da pensão. Lembrando que hoje, para ter pensão vitalícia, o cônjuge, o companheiro, tem que ter mais de 44 anos. Se tiver menos disso, a aposentadoria, a pensão vai ser a pensão vai ser temporária, vai ter prazo de duração. O valor do benefício especial, como já foi dito, ele vai ser pago mensalmente, inclusive na parcela do 13º. Em promoção, né? Consegue correção. Correção. Ele é corrigido todo ano pelo mesmo índice que corrige o benefício em geral. Mas aí a sugestão é que na hora de fazer o cálculo, considere o valor da remuneração última, atual. Ah, mas eu tenho muito tempo do INSS, pode ficar menor, mas não tem problema. A questão é que você quer fazer uma simulação, uma projeção, para ver se vale a pena. Porque quem está na média não vai ter certeza desse valor aqui, ó. Até na hora de comparar pode ter algum problema. E mesmo quem está na regra da integralidade, na hora de fazer a comparação, também a sugestão é fazer da última remuneração, mesmo que essa regra no futuro não aconteça. Então mesmo, e por que eu estou ressaltando isso? É porque mesmo na hora que eu vou comparar esses valores, do lado de cá também não se tem certeza. Eu vou demonstrar isso. Só que o ideal é comparar o benefício
Eu pego minha situação atual, comparo com o benefício até o teto, mais o benefício especial, mais a FUNPRESP e JUD. Por favor. Mas, de qualquer forma, eu fiz só para ficar mais fácil de você perceber. Peguei o valor do teto, somei com o valor do benefício especial, deu esse valor. Peguei o teto, somei. Aqui dá uma diferença entre homem e mulher, porque, como foi explicado anteriormente, o divisor do homem é 465 e da mulher 390. Então, o valor do benefício especial para a mulher fica melhor. Por quê? Porque o divisor é menor. Sim. Então, por isso que aqui o valor da mulher fica um pouco diferente. Aí eu pego o valor da última remuneração, diminuo do valor do teto do benefício especial, eu sei o valor que precisa fazer na FUNPRESP. E aí eu venho e pego esse valor e faço uma simulação na FUNPRESP. Então eu preciso fazer com que esse valor e esse valor fique líquido. Porque tem uma diferença significativa, que é o seguinte. Os 14 mil abate 11 de PSS, 27 de imposto de renda. Ele se transforma em 10. Os 15 abaixo do PSS e imposto de renda se transformam em 10. Quando eu pego o valor da FUNPRESP, tira os 10%, há uma indicação de não migração nos dois casos. Por quê? Porque o valor projetado da diferença entre o benefício que eu teria no regime próprio com a migração fica pior. Beleza? Só que olha que interessantíssimo esse cenário. Agora, só não, esse cenário não vai, para mim, eu entendo que vai ser pelo menos com 65 e 62. Quando passou para 65 e 62, aqui ficou igual, só que do lado de cá passou para 14, 16 e 14. Na hora que eu vou para o líquido, aqui abate 10% de imposto, com a taxa de carregamento da fundação fica 14. 14 menos 10. Aqui tem uma indicação de migração com colchão de 3.800. E a mulher, indicação de migração com a diferença de 2.750. Nesse caso, as mulheres deviam me perguntar assim: Edmilson, por que o valor da mulher ficou menor? Porque o benefício foi maior. Aí agora, uma situação que é vantajosa aposentar cedo, na Previdência Complementar não é vantagem. Por quê? Lembram qual que é a regra para calcular benefício? É calcular a sua expectativa de sobrevida no momento da aposentadoria. Então, aos 62 anos de idade, a mulher tem uma expectativa de sobrevida de 26. Então, eu pego o saldo acumulado, divido por 26 anos, gera o valor do benefício. E o homem, aos 65 anos de idade, a expectativa de sobrevida é 22. Eu pego o saldo acumulado e divido por 22. Então, o valor do benefício do homem fica um pouco melhor. Então, apesar de sair com vantagem aqui no benefício especial, essa vantagem aqui, ela é diminuída. Beleza? Então, tá bom. E aí, pega aqui, ó, 14, mantendo a idade de 60. Tem indicação de migração para o homem e não migração para a mulher. Só que a situação que seria a mais provável seria essa. Aí tem uma indicação de 7 mil a mais no líquido e a mulher 5.200 a mais no líquido. O que eu queria que cada um de vocês tivesse? Isso aqui. E ao final da apresentação eu vou ficar aqui para poder fazer esse cálculo e te entregar esse resultado aqui, ó, projetado. Com pé, do jeito que você quiser. Se quiser com tudo, eu passo contigo. Só não peça para eu fazer assim. Mas também com 60, 61, 60. Já pediram. Não peçam, porque eu vou fazer. Não. Estou dizendo, não peçam, eu vou fazer. Mas não peçam, por favor. Você pediu, eu vou fazer. Não peçam. Não peçam. Deixa só o básico. Decida só por isso. Não, eu quero de outro jeito. Não peçam, pode pedir. Mas olha só, deixa eu só complicar um pouquinho aqui, que também é importante. Porque o que acontece? Na hora que eu estou fazendo esse cálculo, que já é complexo, eu preciso avaliar outras coisas. Por quê? Porque eu preciso ter mais certeza na minha decisão. E aí, para avaliar cenário, como é que normalmente a gente faz? A gente fala assim, é isso, a tendência é piorar ou melhorar. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. Olha só. Vamos pegar a situação atual. Eu parto da atual. Hoje está acima, é isso? 60 e 11 é a nossa situação atual. Esse 11% aqui tem chance de diminuir o valor? Não. Tem chance de aumentar? Está bem na esquina, né?
Idade de 60, tem chance de diminuir? De aumentar também está na esquerda. Esse valor da última remuneração aqui, pode ser maior? Não. Aqui, ó. Outra coisa, até mesmo a própria integralidade. Quando eu estou falando da integralidade, eu não estou jogando praga na integralidade, não. Eu só estou dizendo que a integralidade, considerando o cenário, é uma regra muito benéfica. E o governo está de olho nela, já queria ter acabado, porque não deu conta ainda. Mas a gente tem que ficar ligado nisso. Então esse aqui tem chance de ser menor. O valor do teto está assegurado? Esse valor de teto aqui está assegurado? Depende. Depende da média que você tem, o que você contribuiu no passado. O valor do benefício especial para mim é a única coisa que está certa. Outra coisa, o imposto de renda, tem chance de dessa alíquota aumentar? Tem chance de diminuir? Então quando você olha para o cenário do lado de cá, você vê que não tem nada para melhorar. Eu não estou dizendo que não pode melhorar, mas na perspectiva desse momento, você vislumbra que não tem que melhorar. Quando você vem para o lado de cá, essa simulação que eu fiz da FUNPRESP é considerando uma rentabilidade anual de 4,5% acima da inflação. Ou seja, a perspectiva é que a FUNPRESP devolva para os seus participantes uma rentabilidade de IPCA mais 4,5%. Aí a pergunta é, rentabilidade de inflação mais 4,5% é uma rentabilidade fácil de alcançar? Difícil? Impossível? Então, só que você precisa avaliar esse cenário. A FUNPRESP avaliou e a gente está fazendo essa simulação com 4,5%. Mas na hora que eu apresento o valor para vocês no próprio simulador, tem mais duas faixas para cima, para quem achar que pode ser melhor, o simulador sai 4,5%, 5% e 5,5%. Mas também sai com 4% e 3,5%. Aí você avalia o cenário a 5,5%. Aí você avalia o cenário que você acha que é adequado para você. Se você achar que 4,5% a gente está sendo bom demais, você usa o outro. Agora, o que a gente entende, com sinceridade, é isso. Até porque a FUNPRESP hoje tem de rentabilidade real anual, acima da inflação, mais de 5,4%. Então a gente eu podia botar aqui 5,4% sem nenhum problema. Então eu estou conseguindo isso. A FUNPRESP está conseguindo isso. Só como é a longo prazo, a gente está colocando 4,5%. Então esse valor está atrelado a isso aqui. Ponto. E a essa sua contribuição de 8,5% e 2,5%. Outra coisa, esse imposto de renda regressivo, do Congresso Nacional tem projetos para zerar. Se você ficar mais de 20 anos, a alíquota seria zero de imposto de renda. E a alíquota aqui de taxa de carregamento da FUNPRESP também já tem previsão de redução a partir de 2020. Então, quando você olha para o lado de cá, hoje, no cenário atual, esses dois aqui, ó, a indicação de melhora, e esse daqui, ó, é o que você vai ter que avaliar. Agora, hoje a indicação de diminuir. Mas é só porque é o seguinte, a gente precisa perceber. Não, beleza. Não, beleza. Não, mas só. Não, perfeito. Não, a taxa de carregamento não vai poder aumentar. A taxa de carregamento ela vai realmente diminuir. Porque a gente está chegando no ponto de equilíbrio e a tendência é diminuir. Mas o que acontece? A previdência complementar, como eu disse, ela é a solução mundial para o problema de previdência. Todos os países caminharam para a previdência complementar, exatamente para tirar o peso do governo numa matéria que eles não sabem fazer, nunca souberam. Aí vem para a iniciativa privada, que vai fazer isso de uma forma adequada, e tem feito, e tem pago os benefícios. E a forma de fazer isso é dando incentivo, e o incentivo que se faz é do imposto. E outra coisa, a previdência complementar no Brasil, ela cresceu muito, e agora ela está numa fase que ela precisa de mais fomento. Então o governo está realmente pensando seriamente nisso e tem projetos em andamento nesse sentido. Mas de toda forma, vocês viram que é um cenário muito importante para avaliar. Agora, tem uma outra coisa que eu acho muito importante, é a gente olhar para isso aqui, que é a questão dos reajustes dos nossos benefícios na aposentadoria. Nesse ponto, eu queria chamar a atenção com relação às regras da integralidade especialmente. É o seguinte, quando a gente olha para essas regras, primeiro, lembrando que aumentos do passado não representam aumentos do futuro, mas é importante a gente ter isso em mente. A questão é, eu preciso olhar para frente hoje e imaginar o seguinte, é a pergunta. Com relação aos colegas da atividade,
Quem acha que os nossos próximos aumentos, vão ser abaixo da inflação, igual à inflação ou acima da inflação? Aí tem um que vai falar assim, se tiver. Mas olha só, esse é o sentimento, beleza? Mas tem a esperança de que vai ter um aumento grande no futuro, vai ter a implementação daquele adicional da valorização da legislatura, do TM, da taxa. Então o que acontece? Você tem essa esperança. Agora, essa esperança ela vai ajudar aqui. Vai ajudar aqui em cima. Beleza. Só que o que acontece? A gente não sabe. Só que o que a gente sabe é o seguinte, é que não tem data base e não tem índice. É um quê? Futurologia. Pode ser que aconteça ou não. Quando a gente vem aqui para a regra da média, não, você tem uma data estabelecida todo ano. Você tem esse valor sendo colocado na sua conta de aumento. Tem data base que é janeiro e tem um índice que atualmente é o INPC. Outra coisa, por estar atrelado o teto, esse valor a regra atrelada ao do teto do regime geral, tem obrigação constitucional de reajustar o valor do salário mínimo e também dos benefícios previdenciários para garantir o quê? O valor real. Por isso que usa o índice do INPC. Só que se a gente olhar aqui, ó, os magistrados tiveram 20 contra 28 do INPC no período. E nesse mesmo período, a rentabilidade da FUNPRESP foi 58. Ou seja, em 4 anos, a FUNPRESP tem um retorno de reajuste para os benefícios de 58 contra 28. Então, o que acontece? Não, isso é porque o reajuste dos benefícios é a própria rentabilidade do plano. Então, o que o plano rende, isso vai ser atualizado os benefícios futuros. A privatização Sim. Sim, já vou tratar disso. É só para entender o seguinte. Mas o plano ainda não está pagando. Não tem ninguém recebendo. Mas nenhum beneficiário. Isso interfere na rentabilidade? Não. Só aqui, só para a gente. Aqui o que eu estou querendo ponderar, eu vou explicar sobre a rentabilidade. O que eu só queria que percebesse é que nesse período, em 4 anos, foi mais que o dobro. Então, qual que é o risco real? Um colega migrado, aposentou, vocês dois recebendo a mesma coisa, uma regra da integralidade, um na média e um que está na FUNPRESP Júri. Depois de alguns anos, um vai estar mais feliz, por conta da regra de reajuste. O que eu estou dizendo? Que é para você, na hora de avaliar a migração, lembrar disso. Lembrar da regra de reajuste. Porque o que pode acontecer? Você fala assim, não, eu não vou migrar. Beleza, não precisa. Só que você tem que estar ciente de que as regras de reajuste dos benefícios são diferenciadas. E isso faz uma grande diferença. Pode fazer uma grande diferença. Nesse período aqui, ó, já mais que o dobro. E aqui, ó, até porque em 2018 não vai ter reajuste para os membros. Então aqui já está dando. Se a gente considerar a rentabilidade da FUNPRESP, está até aqui, ó. Está até aqui, contando com 2018, já está com 62%, contra 20%. Ou seja, está 3 vezes mais. Então é muito importante pensar nisso. É óbvio que isso não é o fator principal, mas é importante levar em consideração a regra de reajuste. Isso no futuro. Isso, com o teto, mas só que pode ser que não seja só uma diferençazinha. Olha o valor que deu aqui, ó, 17. Então vai depender do seu caso especificamente. Agora olha só, quem migrar, isso é importante. O teto mais o benefício especial vai ficar na regra da média e a FUNPRESP na regra da FUNPRESP. Então quem está na paridade está aqui. Se migrar, teto e benefício especial vem para cá e aqui FUNPRESP. Beleza? Quem está na média vai já estar aqui. O que vai acontecer? O benefício especial vai ficar na média e só vai criar FUNPRESP e Júri aqui. Perfeito? Uma coisa que é também muito importante na hora de olhar para a rentabilidade da FUNPRESP e Júri. Então, isso, né? Volte lá, por favor. Claro.
esse índice maior também só vai incidir sobre a parte da FUNPRESP, né? Sim. A sua parcela maior, digamos, quem tem um benefício especial vai ficar... Isso, quem tem mais tempo, por exemplo, aquele caso que ele disse que o colega tinha 18 mil, foi? 18. Então, o 18 mais os 5 vão ficar aqui nessa regra. E a diferença que ele fizer na FUNPRESP nessa regra. Então, assim, é interessante perceber isso. Não é simplesmente migrar. Não, onde é que meus valores vão? E na hora que a gente faz a simulação aqui, ó, aqui você sabe, ó, isso aqui é o seu valor de teto, mais benefício especial. Isso ficaria, até voltando do teto, ficaria com INPC. E agora a diferença ficaria aqui. E aqui a nossa rentabilidade. Só 2 detalhes muito importantes. Com relação à rentabilidade, a rentabilidade da fundação, comparada com o CDI, a gente conseguiu durante todo o período 105% do CDI, 12,14 contra 11,61 no acumulado. E com relação a 2018, nós já estamos com 183,8 do CDI. A Fundação conseguiu 2,92 de rentabilidade contra 1,59 do CDI. Quando a gente fala CDI, a maioria das pessoas não entendem o que é. Só troca o CDI por taxa justa. Por que o CDI é considerado uma taxa justa? Porque é um valor que um banco paga para o outro pelo empréstimo de dinheiro por um dia. Então o banco está disposto a pagar uma taxa com outro banco por empréstimo de valor de um dia. Então se um banco está emprestando e o outro está recebendo, e os dois acordaram com uma taxa, essa taxa é considerada taxa justa. Por isso que todo mundo, quando vai falar de qualquer aplicação, fala quanto que essa aplicação está rendendo com relação ao CDI. Aí na sua cabeça você troca. Toda vez que você vai falar assim, o seu gerente fala assim, ó, aplica aqui que está pagando 0,98% do CDI. Aí você deleta o CDI e coloca 0,98% da taxa justa. Se é 0,98% da taxa justa, essa taxa é injusta. Mas você pode achar ela justa, você pode achar que ela está adequada. Ela pode ser adequada, mas não justa. Mas quando você faz essa substituição, fica fácil de entender. Então, quando eu estou dizendo aqui, eu estou falando assim, ó, o FUNPRESP está conseguindo devolver, em 2018, 183,8% da taxa justa. Aqui, outras coisas que você precisa considerar na hora para migrar. As reformas da Previdência que virão. Outra coisa, regras de aposentadoria por invalidez ou pensão por morte. Não sei se vocês estão sabendo, mas vou lembrar que tem a regra na PEC que vai proibir a acumulação de aposentadoria com pensão. Não só isso. A pensão muda a regra de concessão. A regra de concessão de pensão agora, na PEC passar, vai ter uma cota familiar que corresponde a 50% do valor da sua renda e mais 10% por cada beneficiário. Se você tiver só um beneficiário, ele vai receber 60%. A regra atual é 100% até o teto e 70% do que ultrapassar. Então já dá uma diminuição bastante significativa no valor do benefício. Então precisa levar isso em consideração. Certo? Outra coisa, percentual de contribuição para a RPPS. Hoje é 11%. Tem a proposta de passar para 14%, mas o governo queria 17% ou 18%. E já tem estados já propondo alíquotas nesse nível. Por quê? Porque o gasto está baixo. Então, a questão é aumentar até um limite que não seja considerado confisco. Outra coisa, a questão da sobrevivência. O que acontece? As pessoas estão pensando assim, será que eu vou conseguir sobreviver à expectativa de sobrevida? O que é isso? Aos 65 você tem a perspectiva de viver até os 87, prazo de validade. Só que você pode viver acima disso. E se viver acima disso, vai ter benefício? Vai. A FUNPRESP Júri tem um benefício de sobrevivência, corresponde a 70% do último benefício de aposentadoria recebida. Então, aquele que sobreviver vai continuar recebendo ou pensão por morte, mais benefício especial, mais o benefício da FUNPRESP, ou aposentadoria até o teto, mais benefício especial, mais o benefício da FUNPRESP. Só o benefício da FUNPRESP vai ter esse redutor de 30%. Não. O pessoal acha que a gente fez para matar as pessoas, né?
Vou explicar porque que eles falam. Outra coisa. Reajuste do teto do regime geral. A gente sabe que, historicamente, o teto do regime geral, o que acontece com ele, ele vai sendo achatado. Então você tem aumento real do salário mínimo e você tem a diminuição proporcional do teto. Então a gente tem que considerar que o teto, que hoje é um valor até razoável, no futuro ele pode ser um valor diferente. As contribuições também anteriores para o INSS, se você vai ou não averbar, como foi discutido antes, que pode influenciar no seu cálculo. Desempenho da FUNPRESP-JUST, a gente vai manter essa rentabilidade de 4,5% ou mais. Taxa de juros no Brasil, deixa eu continuar um país como a gente está ou vai piorar. Outra coisa, objetivos pessoais de investimento. É igual o colega falou aqui. Se você, deixa eu voltar aqui. A FUNPRESP-JUST, durante todo o período de que a gente está funcionando, desde o primeiro dia até hoje, nós nunca tivemos uma taxa mensal negativa. Rentabilidade real, rentabilidade mensal negativa. Beleza? Imagina que eu estou mostrando aqui para você e aqui tem o menos 0,91. E aí? Tranquilo? Ou você vai querer ir lá em Brasília e bater? Não, pode acontecer, só que tem gente que não aguenta. Tem gente não. Tem que aguentar não. Você precisa ver se você aguenta, porque tem gente que não vai aguentar. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a investir, comecei a investir 100% do que eu ganhava. Porque você começa a virar uma coisa na cabeça, então você tem que ver se você tem. O que eu fiz? Lá, isso foi quando eu tinha 17 anos, no banco. E desde naquela época eu parei com isso. Lá naquela época eu parei com isso. Por quê? Porque você começa a ficar. É igual o colega, ele falou que a cada 10 minutos começa a olhar lá, e olhar lá. Você não faz mais nada na vida. Então não adianta, se você conseguir fazer um investimento e aplicando, e isso aqui para você for natural, ó, você fala assim, não, Edmilson, deu 39, deu 50, o que aconteceu? Diminuiu mais da metade. Vocês pioraram tanto assim. E no outro mês, você aumentou de. O que é isso? Por que está aumentando e diminuindo? Não, tudo bem, mas tem gente que não aguenta. Conhece gente assim, que não aguenta isso aqui? Começa a palpitação. Então, se você não aguentar, não é o melhor lugar para você ir. Você não é para vir servir para a previdência complementar para sofrer. Não é isso. Você tem que perceber quais são os seus objetivos pessoais, mas também a sua característica pessoal. Eu prefiro ficar na integralidade ou na média, porque eu não quero me preocupar com isso. O que der lá no final deu. Pronto. É o que eu entendo. Perfeito. É a sua decisão pessoal. Então você precisa também ver isso. Sim. Perfeito. Então, mas se você tiver um perfil conservador, beleza. E aqui o nosso perfil da FUNPRESP é conservador. Só que a questão é que mesmo no conservador, se você olhar para cá, ó, você vai falar assim, não, Edmilson, eu não aguento isso aqui não, está variando demais, meu coração sobe e desce. Aí o que você tem que fazer? Você não pode olhar. Deixa lá e esquece. Você não pode olhar, porque se você olhar você vai sofrer, porque vai ter isso aqui o tempo todo. E a gente divulga isso o tempo todo também. Outra coisa, se você quer deixar o cargo atual por qualquer motivo. Por exemplo, tem vários, eu tenho conversado com uma juíza, falando assim, Edmilson, eu vou sair da magistratura daqui a 15 anos. Mas como assim, vai sair? Vou sair, não tem jeito, está tudo certo, não quero mais, daqui a 15 anos eu vou sair. Então, beleza. Se você vai sair daqui a 15 anos, você vai fazer o quê? Não, vou para o exterior, estamos falando lá no circuito, então você migra. Como assim migra? Migrar. Por que essa pessoa tem... Aí não precisa nem fazer cálculo nenhum. Por que não precisa fazer cálculo nenhum? Porque se você vai para o exterior daqui a 15 anos, você não vai aposentar. Aí o que vai acontecer com todas as contribuições que você fez no regime próprio? Não, fica aqui se você quiser depois tentar em outro concurso, fazer uma outra situação. Só que você perde aquele valor inteiro se você migrar. Você tem 15 anos acumulando valor para você. Você pode importar, você pode resgatar. Tem sentido continuar contribuindo para algo que você não vai usufruir. E a gente hoje está contribuindo para não vai usufruir. Isso também é comum. Isso é muito comum. Já teve algumas situações de chegar o casal para mim, para eu decidir qual dos dois tinha que migrar. Eu decidi qual dos dois tinha que migrar. E no caso específico, o homem. Até porque, normalmente... Tá, deixa eu passar para a fundação. Vamos falar agora da... Peraí, só complementando. Claro. Normalmente seria o homem, porque...
Ah, você gostou. Tem aquela questão do valor. Olha, aqui, ó. Os dois aqui, ó. Eu fiz essa simulação considerando os dois entraram, então 35 anos de idade, os dois têm 10 anos. O valor do homem é muito melhor do que o valor dela. Mas é porque ele só vai durar 5 anos. Perfeito. Por isso. Mas é que eu tenho que dar uma resposta objetiva. Por que o homem é melhor? Porque o valor do benefício especial dele é melhor. Certo? Então, nesse caso, a indicação de migração, a situação foi para ele. Certo? Então, vejam só que não é simplesmente o valor. São várias coisas que têm que ser consideradas. Agora, falando da FUNPRESP Jude, que é também bastante importante. Primeiro, quando a gente fala de FUNPRESP Jude, a gente tem que lembrar. Claro. Você falou assim, mas hoje uma pessoa que quer ir morar fora e não quer aposentar. Aí ela migra, seria sua orientação. Sim. Migra, né? Porque ao migrar ela pode resgatar o benefício especial. Não. Ela pode resgatar os valores que fez da FUNPRESP. Os valores da FUNPRESP. O que acontece? O seu passado. Assim, ó, Ela recebe tudo. Deixa eu só explicar direitinho. Lembrando que ao migrar, o que você está consolidando? O seu passado vira benefício especial e mais teto. A partir do momento que você se inscreve na FUNPRESP, então, se quiser se inscrever, você está se inscrevendo, então está carregando para você 3 coisas: teto, benefício especial e FUNPRESP Jude. Aí chega aqui, você pede exoneração e quer ir para o exterior. Teto e benefício especial que você pede, fica aqui no regime próprio. E o valor da FUNPRESP é que você pode resgatar, você pode portar, você pode continuar se autopatrocinando e ainda pode fazer benefício proporcional diferido. Então você tem opções com o valor daquilo que você contribuiria para um regime que você não leva nada e você contribui para um que você pode levar. Então isso faz uma grande diferença. Também perderia nessa hipótese. Então quando eu estou falando aqui da... Aquele cálculo que você fez, considerou que você de 10%. Não, aqui ó, para esse cálculo aqui, ó. Não, ó. Quando a alíquota é 11, 8,5 com 2,5. Quando a alíquota passou para 14, 8,5 com 5,5. Porque se eu estou fazendo uma comparação disso aqui com isso aqui, a contribuição tem que ser a mesma. Tem que ser igual. Porque, mas eu estou contribuindo com 14, não mudou nada aqui? Mudou. Você ganha menos. Mas a parte facultativa não tem uma contribuição, não tem uma proposta nenhuma. Não tem. Não tem, mas eu também vou falar sobre isso. Você pode apoiar isso, né? Por que você pensa em aderir, por exemplo, contribuir para a FUNPRESP apenas com a parte do governo também 8,5 e a diferença fazer investigação? Eu vou mostrar aqui, ó. Quando eu for falar do participante, quando eu vou falar do participante vinculado, eu vou esclarecer isso, tá? Para ficar mais claro. Então, só falando o seguinte, a FUNPRESP Jude, ela foi criada pelo Poder Judiciário em atenção à Lei 12.618, por meio da Resolução 496 do Supremo Tribunal Federal, para cuidar da complementação da nossa aposentadoria. E ela foi criada, mas não foi no momento da criação que ela começou a funcionar. Ela precisou, na hora que ela foi criada, e foi designado os conselheiros, eu fui conselheiro da FUNPRESP no primeiro momento, e aí a gente construiu a FUNPRESP, e ela começou a funcionar especificamente no dia 14 de 10 de 2013. E no dia 14 de 10 de 2013 eu me inscrevi. Eu sou participante da FUNPRESP número 1. Certo? Isso é importante. Já brinquei de brigar com o pessoal para me dar presente, né? Tem que dar presente para o participante número 1. Daí me deram uma plaquinha. Como você é participante, mas não migrou? É isso que eu vou explicar agora. Ó, eu vou explicar logo agora. Mas deixa eu só explicar isso aqui rapidamente. Qual que é o problema? Muita gente está discutindo previdência, mas qual que é efetivamente o problema? Nosso maior problema não é nem só a questão de migração. É perceber que nós temos uma renda na fase ativa e nós vamos ter uma outra renda na aposentadoria. Por que isso ocorre? Nessa hora que vai cair a ficha. Nesse caso aqui tem uma diferença de R$4.000. Por que você não vai levar essa diferença de R$4.000? Porque você não contribui sobre ela.
É por isso que eu não levo auxílio alimentação, nem o auxílio moradia. Exatamente, não há contribuição. Então, qual que é a solução? A diferença de R$4.000, você pega parte da sua remuneração de hoje, que você não contribui para o regime próprio, o regime geral, e contribui para a Previdência Complementar. E aí você vai ter aqui a soma dos dois valores, igual à sua renda da fase ativa. Com qual objetivo? Você ter liberdade, que é o que acontece nas empresas privadas que têm Previdência Complementar, benefício definido. No dia em que ele completa os requisitos, se ele trabalhar, ele ganha 20. Se ele aposentar, ele ganha 20. O que ele vai fazer? Aposentar. Só que o que está acontecendo hoje no serviço público? Você ganha 33, se aposentar vai para 29. Não, mas tem um detalhe ainda, a chantagem. Lembra a chantagem? Começa com abono. Aí o que acontece? Aí ele vai te dar mais R$3.500 se você ficar. 3.600. É o pé na cova. Ó, a diferença você perde 4. Se ficar, ainda ganha mais 3. Perde 7. Eu até fico brincando o seguinte: você chega em casa, vai falar com o seu cônjuge, companheiro, companheira. Posso me aposentar? Qual que é a primeira pergunta? Vai perder quando? Nem dá parabéns. Vai perder quando? Verdade. Aí você fala, Deus do céu, aqui essa conversa. Olha só, tem auxílio moradia, ou gratificação de acumulação de jurisdição, tem auxílio. Perdemos 8. 8, né? 7. Ah, beleza. A certificação, considerando as férias, dá 10.340. Isso, mas aí a pessoa ainda vai falar. Tá de férias. Aí a pessoa ainda fala assim, mas se você continuar no seu negócio, você vai ganhar lá? Pô, vai ter ganhar mais 3. Não quer dizer que se você apostar, vai perder 10. E vai ficar em casa. Aí qual vai ser a resposta da pessoa? Agora, mas aí por outro lado, se você tiver a sua previdência complementar, na hora de começar essa conversa, fala assim, quanto você vai perder? Nada. Como nada? A previdência complementar que eu fiz a vida toda é para isso. Fica assim. Então tá bom não. Fique à vontade. Volte para casa. Mas assim, eu só estou brincando com isso porque isso de fato acontece hoje, vocês sabem disso. As pessoas ficam reféns da diferença e ainda tem uma boa de permanência. Então a previdência não vai dar uma complementar. diferença, porque nesse caso aí é uma contribuição doravante. A outra é sobre uma contribuição que foi o tempo todo. Quando fizer a conta, vai dar uma mijaria. A questão é que isso aqui tinha que ter feito desde o início. Mas não fez. Então, esse argumento não vai funcionar. Tudo para você começar a fazer a partir de hoje, não. Mas aí o que acontece? Se você fizer a partir de hoje, mesmo a partir de hoje, com o esforço necessário, você chega. Só que a questão é o esforço necessário. Aí eu vou ter que fazer o cálculo de senhor, que depende de cada um. Mas de qualquer forma é só para entender o problema. E qual que é a solução? Por que você tem isso? Para você ter uma proteção previdenciária adicional que proporcione um futuro com qualidade e renda adequada. Depois de ver isso aqui, passa a fazer muito mais sentido isso. Porque você vai olhar para o regime geral e para o regime próprio e você vai ver que a previdência complementar está na Constituição exatamente para permitir que aqueles que ganham um valor e contribuem com um valor menor possam ter um instrumento para fazer a diferença. Previdência complementar. E aqui na Previdência Complementar você pode fazer isso em bancos, você pode fazer isso em você pode fazer entidades abertas, que são com fins lucrativos, ou você pode fazer entidades fechadas sem fins lucrativos. E aqui você tem entidades fechadas instituídas, exemplo ABPREV, entidades patrocinadas, exemplo com Presp-Jus. Eu posso compartilhar mudando, mas eu posso pensar o Presp sem qualquer migração como um investimento de ser. Pode, eu vou mostrar isso. Só que precisa entender aqui o seguinte, primeiro, se você tem uma previdência fechada ou aberta, PGBL, você pode trazer para a FUNPRESP, ou vice-versa. Você tem uma previdência da FUNPRESP, aqui sair, você pode pegar os recursos e portar para uma aberta ou para uma outra fechada. Também você pode PGBL. Aqui PGBL. Aqui não, aqui nem precisa pensar nisso, porque só é PGBL. Os dois são planos. Aqui PGBL. PGBL não pode. PGBL você pode portar, que a gente tem hoje na FUNPRESP, quase 10 bilhões do recurso que nós temos da Fundação
são de recursos portados de outras entidades de previdência. Mas deixa eu só, eu vou falar da FUNPRESP daqui a pouquinho, dentro das características dela, eu vou falar dessa questão que o colega falou, com a qual eu discordo. Eu vou explicar por quê. Agora aqui que a gente vai entender uma coisa. Os colegas que estão na integralidade e na média, esquecem que existe, ou na realidade sabem disso, mas só vão lembrar efetivamente no dia que for aposentar, que vai ter as perdas remuneratórias. E aí essas perdas remuneratórias implicam em dizer que você tem um espaço entre a sua subsídio ou sua remuneração total hoje e o benefício futuro. Então você tem um espaço para fazer previdência complementar, como também os colegas novos também têm esse espaço. Sendo que os colegas novos que ingressaram a partir de 14/10/2013 e aqueles que migrarem podem se inscrever como participante patrocinado. E por ser participante patrocinado, vai fazer a contribuição dele mais a contribuição do tribunal. A soma desses dois valores vai gerar um benefício de aposentadoria normal. Beleza? Agora, se esse colega quiser também, ele pode fazer contribuições facultativas, pode trazer recursos portados de outra entidade e vai entrar para um benefício suplementar, sendo que aqui só você contribui. Beleza? Essa contribuição aqui, a facultativa, trazer portabilidade, isso não tem taxa nenhuma. O valor que você fizer entra integralmente aqui. Nesse valor aqui que vai ter uma taxa de carregamento. Agora, quem não quiser migrar, mas quiser fazer previdência na FUNPRESP Jude, na regra da integralidade ou da média, é só se inscrever como participante vinculado. Que é a situação que eu estou hoje. Eu faço previdência na FUNPRESP Jude, abatendo o imposto de renda, no próprio contra-cheque, abatimento imediato ao fazer na fundação. Beleza? Então, aquele que não quiser migrar, ainda tem a opção de fazer previdência complementar na FUNPRESP Jude. Esse aí tem prazo? Não tem prazo. Não tem prazo. Só que, lembra que um dos fatores, isso é muito importante, um dos fatores, quando a gente fala em previdência complementar, a gente tem que lembrar o que vai fazer que o nosso benefício fique adequado no futuro. São 3 fatores. O valor da sua contribuição, até pode botar mais uma vez, o valor da sua contribuição, as taxas que você paga, a rentabilidade do plano e o que é mais importante, que até muita gente desconsidera, é o fator tempo. Por quê? Porque são juros compostos. Então, toda vez que, quando você pensa em previdência, você tem que pensar para ontem. Você já perdeu dinheiro por não ter acumulado. Então, essa situação aqui, para quem quiser, é muito interessante. Claro. Essa taxa de custeio é a mesma quando você migra e quando você não migra, você vai Então, eu vou tratar de cada um dos dois assuntos. Vou falar desse e vou falar desse daqui a pouquinho. Bom, mas eu vou falar do custeio, o que se paga. Agora, para falar da FUNPRESP Jude, aqui tem uma observação muito importante. Apesar da reforma da Constituição, quando ela está tratando ali de entidades da administração direta e dos órgãos da administração direta e das entidades da administração indireta, criou-se a possibilidade da União criar fundações privadas. Então, isso. Só que não é a FUNPRESP Jude não é uma fundação pública e não tem aquilo que foi chamado de garantia do governo. Isso não tem isso. A previdência complementar privada por força do artigo 202. O que foi colocado no parágrafo 14, 15 e 16 é que a FUNPRESP teria uma natureza pública, que está aqui, ó. A natureza pública da fundação é porque ela tem essas características que eu vou falar. Nós estamos submetidos aos princípios de regra de administração pública e especialmente o princípio da economicidade. Então tudo que a fundação vai fazer, ela sempre tenta fazer da forma mais econômica possível. Perfeito? Uma das questões que são relevantes nesse ponto é a sede da fundação. Nós temos a sede da fundação hoje, fica na 702 Norte, lá em Brasília. E o que acontece na 702 Norte, que é para quem conhece o Brasília, nós estamos, são 2 asas, né? É como se fosse um avião, a parte central e as 2 asas. Se você fizer um aluguel de qualquer imóvel na parte central, nós pagaremos hoje mais de 100 mil reais. Então o que a gente fez? Está bem coladinho na primeira quadra da Asa Norte. Então nós pagamos um aluguel de 22 mil reais para a área que a gente tem. Então, só um dos exemplos
do princípio da economicidade. A gente tem uma área adequada, no lugar um pouquinho mais afastado, porque o aluguel é muito mais barato. Beleza? Para quê? Para preservar esse princípio. Outra coisa, tudo que a fundação vai adquirir mediante processos de licitação e contratos administrativos. Outra coisa muito importante, todos os nossos empregados efetivos são selecionados por concurso público. E todos os empregados em comissão são selecionados mediante processo seletivo nacional. Então não tem indicação do corpo técnico da fundação. Eu sou diretor de seguridade e eu estou na fundação porque eu participei de um processo seletivo nacional. Beleza? Então isso é muito importante. Não tem indicados políticos. Outra coisa também importante, transparência em todos os atos de gestão. Tudo que a fundação faz, ela coloca no site. E lá, por exemplo, nós criamos esse painel de governança e transparência, onde nós temos todas as nossas informações de despesas, de patrimônio, de participante e de contribuições. E aqui, caso você... ele é interativo. Então você pode clicar, por exemplo, nessa aba, ele se transforma todo num painel de despesa, que você pode escolher o mês que você quer avaliar. Quero saber quantos dirigentes estão ganhando, quero saber quanto está gastando de diários, quanto está gastando aqui, ó, despesas gerais, serviços terceirizados, tudo disponibilizado na internet para quem quiser. Então, se você quiser depois dar uma olhada dentro do site da Fundação, transparência, você vai ver isso aqui. Agora, outra coisa que é muito importante, somente membros e servidores do Poder Judiciário da União, do MPU e do CNMP que podem ser conselheiros. Isso faz uma grande diferença. E aqui, nós temos a nossa estrutura de governança. Hoje nós temos aqui os nossos conselheiros do Conselho Deliberativo, aqui do Conselho Fiscal. Com relação à Justiça do Trabalho, nós temos um representante aqui titular no Conselho Deliberativo, outro suplente no Conselho Deliberativo e outro suplente no Conselho Fiscal. Então tem 3 representantes da Justiça do Trabalho hoje nos conselhos da Funpresp-Jud. Outra coisa muito importante com relação aos investimentos. Os investimentos da Fundação são realizados mediante sugestão do diretor de investimento, que vem do comitê de investimento que faz a avaliação, e essa avaliação volta para a diretoria executiva, que decide colegiadamente. Então, todos os investimentos da Fundação, decisão colegiada, em vez de uma decisão solitária do diretor de investimento. A Fundação também disponibiliza no site o relatório de investimento, onde você tem toda a nossa composição de carteira e aqui todos os nossos indicadores dos anos anteriores e do ano atual, e aqui os nossos saldos segregados dos planos. Só que muita gente, essa informação não é suficiente. A pessoa quer informação completa. Então a gente tem um relatório resumido, mas também tem um relatório completo, que tem mais, normalmente tem em torno de 15 ou mais páginas, explicando tudo o que aconteceu, inclusive a estratégia que foi adotada para os investimentos que ocorreram no mês anterior. Então você não só acompanha os investimentos feitos, você acompanha por que nós fizemos aqueles investimentos. Nós colocamos isso no site. Quem mais publiciza a estratégia de investimento? Ninguém. Só a gente. Quem tem aquele portal de transparência? Ninguém. Só a gente. Por quê? Porque a gente quer que todo mundo saiba o que a Fundação está fazendo o tempo todo. Nosso patrimônio. Já estamos com mais de 199 milhões. Com a rentabilidade desse mês, nós já passamos de 200 milhões. Sendo que mais de 9,5 milhões são de recursos portados de outros planos. Pessoas que migraram ou que se inscreveram na Funpresp, como vinculado ou patrocinado, e trouxeram os recursos. Aqui a rentabilidade nós já falamos. Número de participantes. Nós estamos com 9.777 participantes. A Justiça Trabalhista é o nosso maior patrocinador, com 3.365 participantes, ou seja, mais de um terço da Funpresp-Jud, a Justiça do Trabalho. Aqui as nossas, que é a maior justiça, imagina. Agora olha só, aqui são as nossas adesões por ano. E aqui, ó, só porque é 2018, daqui são os 3 primeiros meses, tá? Daqui baixou a adesão, são 3 meses. Agora pelo número, pelo descargo,
nós já temos 393 membros, 3.326 analistas e 6.055 técnicos. Se a gente pegar a Justiça Trabalhista aqui, ó, 2.072 técnicos, 1.160 analistas e 132 magistrados. Sendo que desse número nós temos desembargadores, juízes titulares, juízes substitutos. E quando a gente vem para cá, tem um ministro do Supremo, como foi colocado anteriormente. Então tem o ministro Supremo, no TJ 37, no Justiça Federal 133 e 90 no MPU. Certo? Então, beleza? Então, essa aqui é a distribuição e esse percentual aqui tem aumentado, tá? Esse percentual em torno de 3%, ele tem aumentado. Sim. Ok. Olha só, agora eu vou falar dos dois tipos de participantes. A gente vai tratar rapidamente de votação e a gente encerra. Com relação ao proposta da emenda constitucional, que diz que pode ser contratada por licitação. Não, mas é porque é o seguinte, também tem, desculpa, obrigado pela lembrança, é isso aqui. Quando a entidade foi criada, a FUNPRESP-JUDE, ela foi criada segundo as regras da Lei 12.618 e a regra da Constituição. A 12.618 estabeleceu a natureza pública da fundação, mas não transformou a fundação numa fundação pública. Então, o que vai acontecer agora, que a reforma está propondo, é que as próximas entidades não tenham essa natureza pública, ou seja, não será obrigada a fazer licitação, não será obrigada a contratar um concurso público. Então, essa característica muda, e também criou-se a possibilidade das próximas entidades que forem criadas, serem criadas como abertas. Para as próximas. O texto constitucional diz isso. E deixa claro que são as próximas. Eu até deixei aqui. Então, o Brasil continua existindo. Aqui, ó. Eu até deixei o texto constitucional aqui, ó. Aqui, ó. Esse parágrafo 15A aqui, ó. Somente mediante prévia licitação, a União, Estados, poderão patrocinar planos de previdência e entidades fechadas de previdência complementar que não tenham sido criadas por esses entes, ou plano de previdência e entidade aberta de previdência complementar. Então, ou seja, tirou a natureza, aqui no anterior, tinha que era de natureza pública. Aí tirou de natureza pública para as que não tenham sido criadas. Não tenham sido criadas. Não, mas não está determinando a transformação também. Não é que não vê. Não está terminando. Não, deixa o mercado de vai em cima. Não, é porque precisa de uma. Não é a lei. Não só a lei, mas também precisa de manifestação favorável dos patrocinadores. Precisa também da própria fundação também querer fazer essa transformação. Não é uma obrigatoriedade. Não é uma lei, mas você vai ser uma entidade aberta hoje. Então a gente teria que virar banco ou seguradora. Até porque, se lembrando que as entidades... Não, o mercado está querendo que as próximas aconteçam isso com as próximas, que forem para ser criadas. Mas se você olhar aqui, ó, se a gente voltar aqui um pouquinho, a gente vai perceber isso aqui, ó. A gente não tem como ser uma entidade aberta. Entidade aberta, isso é banco segurador, nós somos fundações. Fundação só pode ser entidade fechada. Então, assim, teria que fazer toda uma transformação total da legislação. Beleza? Mas assim... Não. Que não tenham sido criados por esses entes. A União já criou a nossa. Mediante prévio, que não tenham sido criados por esses entes com plano de previdência aberta. A gente já tem a nossa previdência, ela está funcionando. Mas qual foi o objetivo disso aqui? Lógico que está querendo abrir. Mas o objetivo foi porque vários estados não tinham condições de fazer as suas. Tanto tentaram criar o prévio federação, não tem jeito, porque o que acontece? Você criar uma entidade fechada, todos os estados, os municípios
precisam ter assento no conselho. Não tem conselho que ia caber tanta gente. Então o que se faz? Você sabe criar essa possibilidade. Não é uma possibilidade ruim em si, mas ela tem um objetivo. Isso que é importante a gente perceber. Mas assim, eu não concordo que a FUNPESP hoje vai virar uma entidade aberta, não é assim que funciona o sistema. O sistema é feito de uma outra forma. O que o governo quis foi dar liberdade para que os estados que não têm condições de criar, os municípios não têm condições de criar, eles aderirem a outras entidades já existentes, ou até mesmo num banco, uma instituição financeira. Pois não? Vamos? Sim. Tem um debate. Vamos embora. Frente ou bom? Aí. Sim, sim. Vamos debater o vídeo aqui só tem as mulheres são melhores que a economia. O olho aqui da questão de gênero. É só o desenho. Vou mudar o desenho. Vai ficar melhor, não? Muito clarinho também. Tá clarinho demais. É questão de... Tá bom. Vamos lá. questão de raça. Beleza. Melhor agora, né? Tirou o problema. Então vejam só. Com relação ao participante vinculado, você pode fazer a inscrição para aqueles que não querem migrar e não estão na regra nova, mas querem ter uma previdência complementar com a gente. Então pode fazer uma contribuição que a gente chama de contribuição vinculada, e essa contribuição a gente sempre sugestiona que faça o menor valor possível, porque ela tem taxa, e a contribuição facultativa não tem. Qual que é o valor daquela contribuição mínima aqui? Ó? R$ 86,00, e se você fizer essa contribuição vai bater R$ 23,00 de imposto de renda, você vai pagar R$ 62,00. Então se você quiser ser participante da FUNPESP Ju de hoje, você faria uma contribuição de R$ 62,00, o mínimo. E é melhor Só... fazer pelo mínimo? Não, é porque pelo mínimo para você pagar menos taxa. Mas o que você quiser fazer a mais, você faz de contribuição facultativa mensal, que a gente entende e dá assim um conceito ficar mais simples de entender, como se fosse o seu tempero, o tempero da sua previdência. Você faz o mínimo que você paga taxa, mas se você quer fazer outros valores maiores, você faz via contribuição facultativa que você não paga taxa nenhuma. Mas E a mesma natureza? Sim. Mas fazendo pelo mínimo, você também não perde o acréscimo do patrocinador? Esse Não, esse não tem. Aqui, ó. Esse é só o favor. Não há contrapartida do patrocinador e nem contribuição para Isso é para aquele que não quer migrar e não tem abaixo do patrocinador. Então você faria essa contribuição. Só que para entender isso aqui direitinho, olha só, a FUNPESP só cobra taxa de carregamento, não cobra taxa administrativa, que incide sobre o saldo. Sim. Eu sei que é caro, mas sei que é muito alto. Mas veja só, não tem taxa de administração e nem taxa administrativa que incide sobre o saldo mensal e nem sobre a rentabilidade. Só tem taxa de carregamento da vinculada, não tem da facultativa. E aí, para não causar esse mal-estar, eu vou explicar aqui uma contribuição de R$100. E por que é importante a gente entender isso? Eu sei que, quando eu estou falando totalmente com juízes, lembrando que eu tenho formação em Direito e Contabilidade. E eu sou professor de Direito, então conheço bem as dificuldades que nós temos com números. Mas, de qualquer forma, é só para a gente entender por que é tão interessante investir em Previdência. Eu estou querendo fazer uma contribuição de R$100. Então, faria a mínima de 86, mais 51 de facultativa, do contra-cheque. Aí no contra-cheque teria um desconto total de 137. Esse desconto de 137 teria um impacto no meu imposto de renda que eu pagaria no mês, abatendo 37. Aí eu pago 100. Beleza? Você contribui com 137 e está pagando 100 porque abateu o imposto de renda. Beleza? Se eu fizer a afirmação seguinte, que os seus R$100 valem 137 na FUNPRESP, você vai entender?
Por enquanto não entendi. Não. Sim. Você vai pagar menos que o Beleza. Olha só. Só que agora, quando você for sacar, vai pagar. Sim, não, mas é porque A declaração anual. o pior é o seguinte, quando a gente está falando isso aqui, a pessoa já vai lá para a época de recebimento. Calma. Nós vamos falar disso depois. É só porque a gente precisa entender qual que é o ganho que a gente tem de entrada. Por que é legal você fazer previdência? Porque na hora que você está fazendo a previdência, você está recebendo de volta o imposto de renda que você tinha que pagar. É isso. Se você precisa entender isso, porque se você entender essa afirmação, vai cair a ficha por que é legal fazer previdência. Porque o imposto que você tinha que pagar está voltando integralmente para você hoje. Depois, lá no futuro, vai ter sim um desconto, abatimento, um diferimento. Mas entenda apenas essa primeira parte. Beleza? Então, se você entendeu isso aqui, ó, o que vai acontecer? Ó? Os R$86 tem taxa, que é R$6, os 51 não tem. Então, na realidade, você está contribuindo com 100, entrando R$131 no seu saldo de contas, porque você pagou isso de taxa. Então, posso afirmar que os seus R$100 na Funpresp Jude valem 131, porque você contribui com 100, vai entrar no seu saldo de contas no mês R$131. Mas por que é importante você entender isso? Porque você vai estar contribuindo mais e pagando a mesma taxa. Então, a taxa de carregamento ela vai reduzindo proporcionalmente a sua contribuição. E automaticamente também o seu ganho aqui vai ficando maior. Quando você vai, por exemplo, com R$100, a taxa é essa. Com R$200 é essa. Com R$300 é essa. Ou seja, ela vai reduzindo dependendo do seu esforço financeiro. Então não é 7. É 7 se você fizer a contribuição mínima. Ah, você falou que é mínima? Você falou que a mínima. Não, obrigatório Não. é um valor mínimo. Você faz a obrigatória mínima para você ser participante. Aí você faz o valor de facultativa para dar o valor que você quer contribuir e, consequentemente, a sua taxa vai diluir. Ah, tudo bem. Perfeito? Facultativo faz cair a taxa. Para fazer o mínimo. Exatamente. Isso aqui é para o vinculado. Agora aqui eu vou... Mas não sei se eu explico isso aqui. Vocês vão... O benefício fiscal é imediato? Hã? O benefício fiscal é mensal? Imediato, ou posterior? imediato do contra-cheque. Não é na Do declaração? contra-cheque. Aqui a gente está com um problema que o tribunal não está fazendo isso não. Do contra-cheque não? Não está. Vai ter que ter uma brigazinha para o tribunal fazer, que ainda não está. Não, tem que... É só pedir, não tem... Não, as pessoas estão pedindo e a SOF não está... Não, mas quem tem que pedir é para o presidente. É isso, tem que ir lá na presidência. Na presidente para ele fazer. E outra coisa... Pedindo que faça isso de mensagem. Não, mas isso é só, se vocês quiserem parecer nosso, é só pedir. Por isso precisa parecer que eu mando. Não é uma coisa administrativa. Não, mas não estão observando. a gente explica. Só bem rapidinho, eu preciso... isso aqui não precisa ter a complexidade do não. Só quero que você entenda o seguinte, ó. Lembra que os R$100 valem 131 na Funpresp? Por quê? Porque é os 137 menos aqui. Então, os seus R$100, você tem R$100 hoje que você pode investir em qualquer coisa, inclusive na Funpresp. Se você investir na Funpresp, os R$100 se transformam em 131. Aí eu apliquei aqui na Funpresp, considerando a rentabilidade de janeiro de 14 a fevereiro de 18, e peguei esses R$100 e apliquei a 100% do CDI. Ou seja, a Funpresp ganhava em 19%. Para ter uma taxa equivalente, você precisaria ter investido esses seus R$100 em um investimento que desse 196% do CDI. Agora, por que é o 196? Porque aqui a taxa ficou 4,35. Se você aumentar a sua contribuição para 500, na hora, aí os 500 transformam em 683, que aplicou aqui, e aí na hora que eu pego uma taxa equivalente, seria 211%. Então é como se você estivesse fazendo um investimento que está rendendo 211% do CDI. Então, assim, e aí quem faz contribuição facultativa no patrocinado está tendo esse efeito. Na verdade, a taxa é zero, né? É um pouco maior que isso aqui. Então, é bastante interessante você também fazer os 2,5 ou contribuição facultativa na própria Funpresp Jude. Mas tem aquela indicação seguinte, tem gente que não aguenta. Ele fala assim, eu sei que a rentabilidade de vocês é boa, mas eu não dou conta, eu preciso estar com esse dinheiro na minha mão, eu preciso mexer com esse dinheiro, eu não dou conta. Então faz o seguinte, faz os 8,5 que é patrocinado com a gente, e os 2,5 você fica brincando com ele aí, faz se você quiser. Porque vejam só, aqui é 196, 211, a gente vai ver como é que fica no patrocinado. Patrocinado, a indicação é 8,5,
Por quê? Porque tem a contribuição paritária do patrocinador. Esse é para quem migrar. Migrou, pode se inscrever como patrocinador, 8,5% 8,5% do patrocinador, a contribuição facultativa da mesma forma. Você pode fazer contribuição facultativa no contra-cheque, e aí você tem o abatimento do imposto de renda do próprio mês. Ou você pode fazer contribuição esporádica, diretamente na FUNPRESP. Eu estou com R$500 aqui, eu quero fazer contribuição para a FUNPRESP. Você deposita na conta da fundação, a gente identifica que é você, vai para o seu saldo de contas sem taxa nenhuma. Agora, olha só. Quem é participante patrocinado tem esse fundo de cobertura de benefício extraordinário, o FCBE, que serve para aposentadoria por invalidez, pensão por morte, aporte extraordinário proporcional para qualquer aposentadoria inferior a 35 anos, e nesse caso se aplica às mulheres hoje, porque a aposentada da mulher é 30 anos, contra os 35 anos, ela teria um acréscimo de 16,66% no saldo acumulado para fins de concessão de benefício. É uma regra específica da 12.618. Qual que é o valor da contribuição? 137. Abaixo hoje em dia, mas depois tem que pagar de novo. Sim, mas eu já estou falando. Você está voltando no mesmo ponto. Não, deixa Não, você se aposentar. é porque o que acontece? Eu estou falando aqui na fase. Não, mas vai estar aqui, ó. No próximo slide que tem isso. Vou mostrar lá. É só porque você precisa saber qual o seu ganho de entrada, para depois você ver quanto você vai pagar depois. Então vejam só, o valor da contribuição é 137, só que o valor que você paga é 100. Esse valor que vai dobrar. Então pega o 137 com 137, tira a taxa de carregamento, FCBE, sobram 110. Pega o valor do patrocinador, tira de taxa de carregamento, FCBE, sobram 110. Somando, dá 220, está entrando no seu saldo de contas. Quanto você pagou? 100. Quanto você está ganhando? 120%. Então só vale até os 8,5% que tem a participação do patrocinador. Na realidade, se você botar os 2,5%, vai abater mais imposto de renda, porque o valor vai aumentar da contribuição. Aí esse valor aqui ele diminui um pouco. Ele fica para 101% do ganho. Mas em compensação não tem carregamento do FCBE. Isso, não tem. Mas assim, com 8,5%, porque aqui é para aquele cara que não quer fazer só até o 8,5%. Então, o objetivo é que pelo menos a pessoa se inscreva no 8,5%, mas os 2,5% também é muito interessante. E na hora de fazer a simulação, tem gente que fala, eu quero fazer só com 8,5%. Eu faço, não tem nenhum problema. Só para você entender. Aí você fala, mas mostra isso aqui para mim no cargo de magistrado. Tá aqui, ó. Aqui você vai entender direitinho. É o seguinte, ó. 28, tira os 100, os 600. Essa é a sua remuneração de participação. Em cima dela vai descontar 8,5%. 1.980. Ao fazer essa contribuição, vai bater no seu contra-cheque 544. Então você está pagando 1.435. Isso que é o valor que efetivamente você está gastando. Certo? Porque você está devolvendo isso aqui para vocês. 1.980, abate os 7, abate os 13, 1.582. Com 1.582, 3.165 é o valor que entra no seu saldo de contas no mês na FUNPRESP. Quanto você pagou? 1.435. Quanto que você ganhou? 1.729, que corresponde a 120%. Então, assim, é só você pensar. Quando a gente fala isso aqui, você acha até esquisito. Mas se eu fizesse uma proposta assim, você abre uma caderneta de poupança, coloca R$100, eu coloco mais 120. Parece um bom negócio? Não? Não? Bom? A União está dando 1.729. Exatamente. Está voltando em quê? Está voltando com patrocínio. Ó, mas olha só, percebam isso. Está voltando os 1.729 com 8,5. Está voltando esse valor para você. Você está pagando aqui um seguro. Está pagando um seguro ainda. Então você tem a sistemática que foi feita na lei, do FCBE, você está pagando. Ou seja, você não paga nada e ainda mais que dobra. É muito interessante. Agora, quando eu faço essa comparação com o CDI, é a mesma coisa. Você tem 1.435 para investir fora, mas se você pegar esse valor e investir na FUNPRESP, transforma em 3.165 por causa da União. Então, assim, não tem sentido. Mas esse valor está com o batimento da taxa de carregamento? Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. A batida aqui, ó. Aqui, ó. Tá batida aqui, ó. Bateu esses dois valores. Então, na realidade, você tem esse valor que você tem disponível para fazer fora ou para fazer na FUNPRESP. Na FUNPRESP mais que dobra.
Aí quando a gente aplica aqui e compara 100% do CD, olha quanto perdeu. Perdeu mais de 100 mil. E aqui eu abati o imposto de renda, tá vendo? E abati o imposto de renda aqui também da saída. Qual seria a rentabilidade que você precisaria conseguir fora? Esse que é o detalhe. Qual a rentabilidade que você precisaria conseguir fora todos os meses para ter um benefício equivalente? Você precisaria ter uma rentabilidade de praticamente 400% do CDI. Ou seja, isso não existe. Tem. Não aqui, mas eu faço dentro vários cálculos. Porque muitos estão migrando, fazendo um cálculo assim, ó. Olha qual cálculo eles estão fazendo. Eu contribuo, eu pego 100% meu, mais 100% do patrocinador. Tiro a taxa de carregamento do FCBE, que vai dar 20% mais 20, 40. Então é 200 menos 40, então sobra para mim 160%. Então, 160%, se eu contribuo 100, aqui na FUNPES eu tenho 160 no meu saldo de contas. É pouco, não quero. Só que não é 160. Se ele pegar 160 e fizer comparação com vários outros investimentos, ele pode ganhar o mais em outros investimentos. Mas ele precisa fazer essa conta justa. Ele tem que pegar esse valor aqui e fazer isso com 8,5. Na hora que ele fizer com 8,5, ele vai perceber que fazendo investimentos fora, ele precisaria conseguir 400% do CDI todo mês. É porque o problema é conseguir o mês. Se for sair para migrar, quem que deveria... É isso que eu estou dizendo. Quem for migrar... Até 8,5. Até 8,5 com certeza. Quem conseguir fazer, quem também, aí tem que olhar os 2,5. Se você conseguir fazer investimento também dos 2,5 que seja superior a 200% do CDI, aí você faz. Se você não conseguir, deixa aqui dentro também. É isso que é importante, por isso que eu mostro esses números. Eu acho que é importante você ter essa informação. E para finalizar, durante toda a fase de acumulação, você vai ter a dedução dos 27,5% do imposto de renda sobre o valor das contribuições. Só que existe um limite que é 12% da sua renda bruta tributável anual. Aqui eu estou dando um exemplo que é bem facinho para entender. Porque eu tinha até, apesar de ter formação em contabilidade, eu tinha uma dificuldade enorme de entender por que abate o imposto de renda quando eu faço contribuição para a Previdência Complementar. Até que eu falo tentando, porque antes de explicar para os outros eu tenho que me convencer. Senão eu não consigo falar daquele assunto. Então o que acontece? Eu peguei aqui, olha como é que fica fácil de entender assim. A gente tem uma renda tributável de 100 mil. Aí você usa a tabela aqui de imposto, lá da Receita, você tem que pagar 17%. Na hora em que você faz a contribuição para a Previdência, você tem os 12%. Você fez 12 mil, a sua renda tributável agora é 88. É isso, você reduz a sua renda tributável ao fazer Previdência. E aí o que vai acontecer? É 88 e você tem que pagar 13. Consequentemente, você teve um incentivo fiscal de 13.300. Só que quanto foi que você pagou, efetivamente? 8.700, porque 13.300 é benefício fiscal que você trouxe de volta. Por isso que muita gente fala assim, quando eu invisto em Previdência, eu estou comprando imposto de renda. Eu estou trazendo ele de volta para mim, eu tinha que pagar, já perdi, eu tenho que pagar. Aí eu faço Previdência, eu trago de volta. Incentivo fiscal. Só que qual que é o detalhe? É que esse limite de 12% é para qualquer investimento em Previdência, exceto para o participante patrocinado. Porque tem uma regra específica aqui, parágrafo 6º, caput do artigo 11, da Lei 9532, que diz o seguinte, que a contribuição patrocinada, que tem a contribuição do patrocinador, não entra por limite dos 12. Então, quem é participante patrocinado, tem a contribuição patrocinada e pode, além dela, fazer de contribuição facultativa mais 12% para a Previdência. Então você tem uma oportunidade de fazer uma super Previdência. Só serve essa exceção só para a contribuição patrocinada. Expresso aqui, desde que limitada a alíquota de contribuição do ente público patrocinador. Não se sujeita ao limite de 12% do total de rendimento. E então, se for um caso só do que ultrapassado, o limite de contribuição patrocinador? Só sobre o que ultrapassar. Exatamente, só sobre o que ultrapassa. Se for participante, para ficar claro, fácil. Se for participante vinculado, 12% de tudo. Se for participante patrocinado, 12% da contribuição facultativa, ou ainda tem gente que está nessa situação e quer fazer uma previdência aberta fora, como investimento.
aí pode fazer, que também a previdência aberta mais a facultativa dentro do limite dos 12%. Beleza? Isso, fase de acumulação. Fase de recebimento de benefícios, que é a fase de diferimento. Você tem a possibilidade de optar pelo regime de tributação que você quer que incida sobre as suas contribuições no futuro. Essas duas hipóteses são regime regressivo e progressivo. Só que você tem que fazer essa opção até o último dia do mês subsequente ao da sua inscrição. Você se inscreveu no plano, você tem até o último dia do mês subsequente para se inscrever, para fazer essa opção. Agora, se você não fizer a opção nesse prazo, a lei te coloca no regime progressivo. Beleza? Se a lei te coloca no regime progressivo, se você não fizer a opção, qual a opção que você deve fazer? Para qual regime? Regressivo. Oh, todo mundo confia na lei, isso aqui é legal. A lei tá dizendo, se você esqueceu, eu vou te colocar no regime progressivo. Então, mas deixa eu só esclarecer isso. Ó. Opção definitiva e retratável com relação ao regime de tributação. A indicação que eu sempre dou, sempre, regime regressivo. Sempre. Por quê? O regime progressivo, ele utiliza o mesmo percentual que você teve de abatimento. Então, se você, na base contributiva, você teve 27,5% de abatimento, e no momento de recebimento do benefício ou do resgate, você vai pagar 27,5%, quanto você ganhou de imposto? Zero. Então, não tem sentido utilizar essa tabela. Agora, na tabela regressiva, não. Ela leva em consideração o tempo de permanência de cada parcela, de cada contribuição no plano. E quando esse tempo, entendendo facilmente, você fez sua primeira contribuição, ela vai estar aqui, sujeita a uma alíquota de 35%. Quando ela completar 10 anos, ela vai estar bem aqui, bem nesse cantinho aqui. Ela vai estar sujeita, bem aqui, ó, vai estar sujeita a uma alíquota de 15%. Quando você colocar mais um mês e passar mais de um mês, ela vem para cá e está sujeita a alíquota de 10%. Ou seja, se você tiver 15 anos de contribuição, você vai estar com 2 anos aqui, 2 anos aqui, 2 anos aqui, 2 anos aqui, 2 anos aqui e 5 anos aqui. Com 4 anos já tem benefício fiscal. Com 4 anos já tem benefício fiscal. Não. A partir de 7 anos tem benefício fiscal. Mas era 25 para 27. Não. Mas é porque se você, por exemplo, se você tiver aqui, ó, você tem 6 anos, você vai estar com 2 anos aqui, 2 anos aqui, 2 anos aqui. Na hora que eu vou te pagar benefício, eu vou pegar proporcional. Então, proporcionalmente, ainda fica pior. Quando passa de 7 anos, fica melhor. Mas se você diz, mas se pode ser melhor progressivo, por que você indica só a regressiva? Que é para você ficar. É para você ficar mais de 7 anos na Previdência Complementar. Mas quem quiser para investir, para sacar. Explica isso aí da dedução. É possível deduzir. Calma, antes de fazer a dedução, deixa eu passar aqui. Vou passar aqui Quem quiser sacar o vídeo. O que vamos falar hoje é utilizado quando o participante recebe uma renda financeira, como, por exemplo, o prazo definido ou o percentual do saldo de conta. Esse método se chama PEPS. Primeiro que entra, primeiro que sai. Veja como ele funciona. Ao aderir e começar a contribuir para o plano de contribuição definida, as contribuições ficam alocadas nesta primeira faixa, abaixo de 2 anos de plano. Com o passar do tempo, as contribuições vão envelhecendo e se movimentando para as faixas com alíquotas menores. Imagine que neste momento você venha sair do plano e resolva resgatar o seu saldo. Como seria calculado o seu imposto? É fácil. Sobre as contribuições que estão entre 4 e 6 anos de acumulação, será aplicada a alíquota de 25%. Naquelas que estão entre 2 e 4 anos, a alíquota será de 30%. E por último, nas contribuições que têm menos de 2 anos, será aplicada a alíquota de 35%. A soma desses 3 valores será o seu imposto de renda. Tenha em mente que na tabela regressiva, o imposto de renda é pago exclusivamente na fonte e não há deduções ou ajustes na declaração anual. Ok, voltando. Imagine que não houve resgate e o participante continuou contribuindo até a data da aposentadoria. Todas as contribuições vão envelhecendo até alcançarem a menor alíquota quando tiverem mais de 10 anos de plano. Agora vamos ver como é calculado o imposto pelo método PEPS quando o participante se aposenta e começa a receber uma renda financeira do plano. Considerando que o benefício mensal é de 4 moedas e assumindo o saldo distribuído dessa forma, de onde sairão as moedas? Conforme o nome do método, as primeiras moedas a entrar no plano serão as